Estou lendo um estudo acerca do livro de Salmos, a partir do Salmo 96. O nosso Deus universal. O hino que seja ouvido em toda a terra, o cântico, Jesus Cristo é Senhor. Sarah J. Stokes, na última estrofe diz, Jesus Cristo é Rei. Foi composto de acordo com esse salmo e os dois seguintes. Se esse grito cristão traz um tom presunçoso aos ouvidos, de um mundo habitado por budistas, muçulmanos, ateus, etc., esse salmo é ainda mais ousado ao contrapor o Deus do pequeno povo hebreu aos panteões de Canaã, do Egito e da Mesopotâmia, e ao imaginar o passado, presente e futuro do mundo nas suas mãos poderosas. Louvor ao Criador do mundo. Versículo 1 a 6. O grito emocionado sai com insistência repetitiva. Cantem os louvores a Javé, o Deus de Israel, e deve ser um novo cântico. Assim como seu cuidado é novo a cada manhã, Lamentações 3:23, o louvor a ele deve ser sempre novo. Israel louva como representante de todos os habitantes da terra, primeiros frutos de um mundo que louva. Ele tem recebido a sua ajuda salvífica ao longo das épocas. Os seus feitos maravilhosos ele conhece em parte dos registros da criação e em parte os experimentou por meio de um calendário de eventos a partir do Êxodo. A função de Israel é ser no mundo uma testemunha altissonante da sua herança e experiência com Deus. Em certo sentido, há pouco espírito missionário no Antigo Testamento. A universalidade de Javé é uma questão de fé doutrinária e esperança visionária, e não um desafio presente para a expansão. Por meio da adoração que Israel prestava a Deus no templo, uma cabeça de ponte divina era estabelecida no mundo. Isso gerava uma promessa de governo universal, porque Israel deveria esperar que outras nações adorassem o seu Deus. Elas não tinham seus próprios deuses, mas esses são descartados como não existentes. Esse mundo é de Javé. Somente ele, e não Baal, nem Marduk, é o grande Criador que inspira temor, e não a alternativa real a ele. Ele merece todo o nosso louvor. NTLH. O esplendor e a majestade, a força e a glória, que são seus atributos, são retratados de forma poética, como sua comitiva real na sala do trono do templo. Isaías 6:1. Louvor ao Criador e Juiz do mundo. Versículo 7 a 10. Mais uma vez, soa uma intimação a todo mundo para ecoar e destacar esses atributos supremos de Deus. Ele é digno de que nada menos do que toda a terra o adore e reverencie. As ofertas têm um sentido duplo, religioso e político, de sacrifício e de tributo a serem trazidas como símbolo de submissão ao Rei Divino. Israel é novamente o arauto, agora da mensagem do seu status régio. O seu direito ao trono depende de dois grandes fatores: criação e julgamento. Ao criar o mundo, ele o estabeleceu e firmou por meio de um decreto imutável, grande, seguro contra qualquer ameaça. É ele que mantém a ordem moral, como também a física, e é ele que intervém para corrigir a opressão. A ordem da natureza, na criação, e a ordem da história, no julgamento, são planejadas por Deus de tal forma que estão sintonizadas uma com a outra e se complementam mutuamente, ambas sendo direcionadas para o seu alvo comum. E esse alvo é a realização da justiça de Deus no seu plano de salvação, o Eiser. Louvor ao Juiz do mundo, versículo 11 a 13. O salmo se desenvolve num crescendo para o chamado à alegria e ao júbilo,
dirigido ao universo para que todas as criaturas de Deus, animadas e inanimadas, participem. No mundo contemporâneo de Israel, como no mundo moderno, havia muitas evidências de desordem. Mas Israel, não menos do que a Igreja, esperava o momento divino, quando a devastação do pecado e da violência seria corrigida de forma gloriosa. A natureza criada aguarda com grande expectativa para se liberta da escravidão da decadência. Romanos 8, 19 e 21. Este mundo maculado vai ser restaurado para que reflita de forma perfeita o governo justo de Deus. Em fé, o mundo sofredor é chamado a esperar pela alegria desse grande evento. Salmo 97, o Rei Justo. Aparição gloriosa de Deus, 1 ao 6. Todos os eventos salvíficos de Deus, no passado e no futuro, são resumidos nesse trato estilizado da intervenção divina, em que Deus se apresenta como Rei vitorioso sobre o mal e a catástrofe. 18, do 1 ao 19 e 50.3. Judá, por sua parte, reconhece Javé como rei, mas considerar isto suficiente seria injusto para com Deus. Somente o reconhecimento de toda a humanidade iria refletir de forma apropriada a sua glória. Assim, o restante do mundo, incluindo as regiões costeiras distantes, é convidando a participar dessa declaração emocionante de que o Senhor reina. O seu Deus transcendente está envolto em uma aura de mistério. Deuteronômio 4:11. A retidão e a justiça são como figuras esculpidas que dão sustentação ao trono monarca, pois o seu governo está fundamentado nessas características. Ele não é imóvel e remoto, mas intervém neste mundo envolvido em fogo abrasador, o esplendor da luz e em santa bondade que destrói aqueles que contestam o seu governo. Êxodo 19:18. A sua vinda é como uma tempestade terrível que deixa os homens aterrorizados. Tão terrível é esse Deus que vem que até os montes, sinônimo de firmeza e força, estremecem e cedem diante dessa fonte de eterno poder, pois ele é ninguém menos do que o soberano de toda a terra. Os fenômenos celestes das nuvens, trovões e relâmpagos servem como arautos da sua vinda para estabelecer justiça, enquanto toda a humanidade é testemunha perplexa da sua aparição gloriosa. A justiça, um termo-chave desse e de outros salmos da monarquia, é uma referência ao plano de Deus de redenção, pelo qual o seu atributo pode ser ouvido e realizado na terra. Esse magnífico retrato em palavras tem a intenção de ser um meio de louvor, uma tentativa de refletir a grandeza dinâmica de Deus. Todo-Poderoso e vitorioso tem grande nome, nós louvamos. W.C. Smith. As descrições neotestamentárias da segunda vinda de Jesus estão fundamentadas em parte, de forma significativa, em retratos do Antigo Testamento como esse. Reações ao seu aparecimento, 7:12. Versículo 7 a 12. O impacto da sua vinda é tão dinâmico que todos os idólatras são confundidos. A bolha vazia do seu orgulho na religião falsa é finalmente estourada. Eles são forçados a confessar a inferioridade das suas próprias deidades a Javé. Mas a capital de Judá e suas cidades irmãs se alegram, pois sua fé foi vindicada pelas sentenças de Deus, que são os atos por meio dos quais ele executa seus vereditos sobre os homens. Essa sua fé é expressa no versículo 9. Fé no seu Deus como um ser exaltado, cujo poder se estende sobre toda a terra. Diante dele, o poder aparente do Deus do povo mais poderoso sobre a terra desaparece na insignificância. Sim, esse é o nosso Deus, Judá declara. O seu reinado consiste não somente na sua onipotência, como Senhor de toda a terra, mas também no seu relacionamento de aliança com Judá. Ele decretou que a justiça que ele manifestou de uma maneira grandiosa sobre a terra de tempos em tempos e vai manifestar novamente deveria ser encarnada em Judá. Eles devem ser um povo obediente e justo,
em cujo coração habita a justiça. Deles é a obrigação de odiar o mal, pois tem um relacionamento de aliança fiéis com o Deus da bondade e da retidão. Mas esse fardo é leve, pois está associado à proteção amorosa de Deus. Os ímpios ainda estão por aí, embora a voz da fé celebre a sua derrota. Mas Deus protege o seu povo quando ele é obediente. O que é destinado aos israelitas não é a escuridão da destruição, mas a bênção da aliança que os torna radiantes e jubilosos. O mundo ainda não se alegra com o Deus de Judá, mas o seu povo deve introduzir essa visão. Miqueias 4, do 1 ao 5. Isso também é a obrigação deles, dar testemunho dele ao lhe render louvor em adoração. Salmo 98. Cantem em todos os lugares. Esse salmo, poema gêmeo do Salmo 96, celebra a vitória do Deus de Israel. Passado, presente e futuro são combinados em um grandioso hino da fé, adorando o vitorioso, versículo 1 ao 3. A comunidade religiosa é exortada a cantar um novo cântico em apreciação renovada por tudo o que ele fez. Depois de um breve estímulo ao louvor, o restante da estrofe é dedicado às razões desse louvor, às maravilhas da criação e de toda a sua forma providencial de Deus. Tratar o seu povo ao longo dos séculos fornece material de pano de fundo para o hino dos israelitas. Os pontos altos da história deles foram as manifestações do poder divino. Dele é o triunfo, dele somente é a vitória. Tudo se deve à sua graça capacitadora, 1 Coríntios 15, 10. Muitas foram as ocasiões em que o seu Deus demonstrou sua ajuda salvadora e deixou claro a todo mundo as suas reivindicações no que tange a Israel justiça. Ele foi fiel ao seu parceiro da aliança e efetivamente lembrou das suas promessas. Não pode haver alma viva sobre a terra que não tenha sido alcançada pelas notícias das suas incontáveis vitórias. Deuteronômio 2:25, 1 Crônicas 14:17, 2 Crônicas 32:23 e Atos 26:26. Aclamando o rei 4 ao 6. A segunda estrofe começa e termina com a nota de aplauso e aclamação. Aclamem e exultem. A cerimônia de aclamação de um rei recém-empossado. 1 Samuel 10:24, 2 Reis 11:12. É representada no templo e transferida a Javé. O mundo todo, como até então representado por Israel, é instado a reconhecer sua autoridade real e se submeter a ele. Os ecos da alegria e do som de cornetas e trombeta que pertence à cerimônia civil podem ser ouvidos nos cânticos da congregação e na música da orquestra do templo. Não basta que somente Israel o aclame. O seu Deus não é um príncipe de segundo escalão, mas reivindica a autoridade sobre todos os habitantes da terra. O relacionamento de aliança com Deus não é exclusivo, mas é o prelúdio para a extensão universal da sua majestade. Para a fé, o intervalo entre a inauguração do governo de Deus e a sua consumação é um passo pequeno. Apocalipse 1, 1 ao 3. Esperando o juiz, versículo 7 ao 9. Todas as partes do mundo natural estão convidadas a fazer sua contribuição para essa aclamação universal. O mar, a terra, os rios, os montes são encorajados a se alegrarem de maneira vibrante com o som da música. Toda a criação recebe a ordem de se unir na sinfonia de louvor de Israel, pois o dia da sua reabilitação está próximo. Romanos 8, 19 23. Quando o rei vier para estabelecer seu governo justo, a sua reivindicação justa será materializada. Já não será limitada a Israel. Versículo 2. Mas terá amplitude mundial. A igreja assume esse grito e, combinando ideais do Antigo Testamento de reino dividido e davídico, canta: Salve o ungido do Senhor, fontes de justiça, do monte ao vale fluirão. J. Montgomery. Salmo 99. Adorem o Rei.
Esse é o último dos salmos concernentes à monarquia, que louvam o governo divino não somente sobre Israel, mas também sobre as outras nações. O seu tema central é a santidade. O Deus que governa o mundo, versículo 1 ao 3, aqui considera-se como a santidade de Deus se expressa no seu domínio mundial. Uma reação adequada ao reino de Javé seria a admiração e o respeito de toda a humanidade. Quão grande é a concepção que Israel tem dele. Com fé surpreendente, eles falam de Sião como da capital mundial dele. Lá no templo ele está no seu trono, e sua presença invisível é concebida como estando acima dos querubins, em forma de esfinge cujas asas fazem sombra à arca. Ele é majestoso e inspira admiração e temor por meio de sua autorrevelação. Nome a Israel, e é digno de aclamação e reconhecimento universal. Ele é santo no seu sentido original de possuir poder transcendente, de ser totalmente outro em relação ao ser humano, Isaías 6:3. O Deus que governa Israel, versículo 4:5. A santidade de Deus é revelada no fato de ele estabelecer a lei e a ordem. Ele estabeleceu uma sociedade, Jacó, em que o seu poder não é usado de forma despótica, mas a serviço do direito. Ele estabeleceu um Estado governado pelas suas leis e, durante o transcorrer da história de Israel, se empenhou para que a justiça fosse feita. Isso desperta o louvor de Israel e o respeito pela arca sagrada. 1 Crônicas 28:2, Isaías 6:1. O Deus da clemência régia, versículos 6 ao 9. A santidade de Deus foi revelada na história e na forma generosa de Deus tratar o seu povo Israel. A resposta favorável a requerentes era um atributo do rei, Jeremias 37:20. E nesse aspecto Deus não deixava a desejar. Há uma avaliação breve do ministério de intercessão eficiente de grandes homens de Deus, líderes e mediadores que não somente representaram a causa de seu povo diante dele, especialmente em relação a ataques inimigos, Êxodo 17:11, 1 Samuel 7, do 8 ao 11, mas também receberam e preservaram os termos da aliança. O seu rei é tão temível que uma audiência particular com ele é impossível. Ele se comunicava com eles por meio da coluna de nuvem, que simbolizava tanto a sua presença quanto a sua majestade inacessível. Êxodo 33:9, Números 12:5 e 1 Samuel 3:3. No versículo 8 ocorre uma mudança devocional para o discurso direto. O Deus do passado ainda é o nosso Deus. A forma com que tratou o seu povo no passado traz a esperança implícita de que a geração presente, com as suas dificuldades, também pode experimentar a graça e o perdão régios, e que ele vai dar ouvidos a seus intercessores. Joel 2:17, Romanos 8:34 e Hebreus 4:14-16. Com admiração e perplexidade, eles adoram em Jerusalém o Deus que está tão elevado acima deles e ao mesmo tempo tão próximo. Observação, versículo 8. No contexto, suas rebeliões provavelmente é um pronome objetivo. Seria melhor traduzir e Deus, vingador das injustiças cometidas contra eles. R.N. Whitbread. Salmo 100, o antigo centésimo. Esse convite para o louvor é semelhante ao de 95, do 1 ao 7. Tem o propósito de preparar o coração do povo para a adoração que vem em seguida. Aleluia ao nosso pastor, versículo 1 ao 3. Todo o salmo é dirigido ao povo escolhido de Deus. Na primeira linha, Israel representa todos os habitantes da terra. O povo é estimulado ao serviço de adoração, Neb. Os cânticos alegres devem ser a resposta ao que Deus é e faz. A alegria que é inspirada por Ele deve voltar a Ele. A adoração deve fluir primeiramente da compreensão da divindade de Javé. É equivalente à renúncia a outros deuses e ao voto de lealdade renovada. A apreciação do relacionamento de aliança com Ele deve ser uma motivação a mais. Aqui também o louvor e o compromisso são um, a Ele pertencemos. BJ.
Eles dependem dele completamente para a sua sobrevivência espiritual, como um povo formado por ele para declarar o seu louvor. Isaías 43, 21. A ele devem o seu início e as bênçãos contínuas ao longo do caminho, pois são o rebanho do seu pastoreio. Aleluia ao nosso Deus, versículo 4 e 5. Logo a congregação vai entrar pelas portas e passar para os átrios do templo, o que vai estimular o seu coração ao louvor. Acima de tudo, a bondade de Deus, de uma série de paralelos da graça do Novo Testamento. Como é bom o Deus que adoramos. Nosso amigo fiel e imutável, John Hart, todo o futuro do seu povo repousa seguro nas suas mãos, pois ele sempre se importa. 1 Pedro 5,7. Salmo 101, o geramento do rei. Esse é o salmo régio, empenhando a intenção do rei de servir aquele de quem é vice-rei. Ele tem sido chamado de espelho do rei, fornece um ideal desafiador para qualquer pessoa em posição de liderança, seja civil, Romanos 13, 1 ao 7, seja eclesiástica, 1 Pedro 5 ao 4. O tema duplo, versículo 1. A aliança davídica lhe concede grandes privilégios, mas também lhe impunha pesadas responsabilidades, lealdade pessoal, a aliança e justiça social, 1 Reis 9, 4. Lealdade pessoal, versículo 2 a 4, o rei promete integridade pessoal como um princípio de vida permanente. A sua motivação é que, por meio disso, experimente a presença de Deus nas bênçãos. João 14, 23. Ele renuncia a todo propósito sórdido, nebe, e declara que a infidelidade lhe será anátema. Ele não vai abraçar o que é errado, mas o que é certo, como padrão no seu governo. Justiça social 5 a 8. O rei, como presidente do judiciário, era obrigado a preservar as leis da aliança. Essa obrigação ele agora assume com prazer. A difamação seria descartada implacavelmente como um veneno para a sociedade. Homens orgulhosos cuja presunção era maior do que o seu valor social seriam colocados no seu devido lugar. O seu alvo era uma sociedade justa, em que a recompensa seria fundamentada nos méritos. Estava nas mãos do rei criar uma elite ao conceder hierarquia e posições aos seus súditos. Os integrantes de sua equipe de administração seriam pessoas com integridade e fé religiosa. Traidores e mentirosos não seriam bem-vindos na corte, nem poderiam ocupar os seus postos durante muito tempo. Nas sessões da manhã em Jerusalém, em que o rei vai tratar das causas mais difíceis, ele promete livrar o país dos criminosos levados à capital para julgamento. 2 Samuel 15, 2 e 3, Jeremias 12, 12. Salmo 102. O fruto do solo estéril. O sofrimento é uma experiência humana inescapável. Esse lamento, como é chamado tecnicamente, é o clamor do sofredor por ajuda a Deus que anteriormente já o tratou com bondade. Como sugere o título, o alvo é pôr o sofrimento anterior da pessoa diante daquele que traz alívio ao sofrimento. Sara as feridas e enxuga as lágrimas, Westermann. Entre parênteses, Westermann. A súplica, versículo 1, 2. O sofredor suplica por uma audiência. Ele anseia pela luz do rosto de Deus para receber renovação e bênçãos, número 6, 25. O problema, versículo 3 a 11. Os seus sofrimentos são principalmente físicos, uma febre terrível que lhe roubou o apetite, NTLH, versículo 4. E ele percebe que é apenas pele e osso, BLH, versículo 5. Numa cultura em que a falta de saúde era considerada sinal de castigo pelo pecado, ele se sente isolado e ignorado. Os adversários aproveitam a ocasião para se sobressair pisando nele e usando de forma cruel o seu nome para lançar maldições. Versículo 8, confira um Jonas ou um Jeremias. Mas o pior em todos esses sofrimentos são as implicações espirituais. Se Deus é o Senhor da providência, como o sofredor poderia fugir da conclusão de que Deus o descartou, de que ele é vítima do desprezo divino? Assim ele se lamenta, esmagado por esse golpe mais cruel de todos. Esperança para o futuro 12:22. O salmista contrasta seu sofrimento com um pano de fundo trágico.
a experiência da comunidade religiosa a qual ele pertence. Evidentemente, Jerusalém está em ruínas, simples pedras e entulho. O povo de Deus ainda ama sua cidade reluzente. Ele se apega às promessas acerca de Sião e tem certeza do seu cumprimento iminente. A garantia dessa esperança está na soberania eterna de Deus e no seu relacionamento de aliança com o povo. Israel, o seu parceiro nessa aliança, deveria ser o espelho terreno da glória dele diante da humanidade. Uma Sião, o agente de Deus na terra, desprezada e destruída, é uma contradição e de forma nenhuma pode ser a sua última palavra. A oração dos desamparados, versículo 17, certamente vai receber uma resposta. Essa confiança comum traz conforto ao salmista, pois o Deus de Israel é também o Deus dos israelitas. O salmista esquece por um momento dessa angústia e se lança com entusiasmo à visão do futuro. Ele não consegue duvidar do fato de que Deus ainda vê utilidade no seu povo. Com grande expectativa, ele já ouve os aleluias de uma miríade de multidões de gentios e judeus, reunidos em Jerusalém, lembrando o passado, que ainda é futuro para o salmista, em que Deus interveio com graça e libertou seus oprimidos condenados. Essa é uma fé exultante que se eleva acima das circunstâncias e da lógica humana e se apega ao Deus da esperança. Romanos 5, 2 ao 5 e 15 e 13. Uma nova súplica, 23 e 24. Um ainda não, porém o faz voltar ao presente doloroso. Romanos 8, 18 ao 25. Os israelitas estavam preparados para enfrentar a morte a morte certa e o Sheol com serenidade. Confira Gênesis 25, 7. Mas eles relutavam em aceitar a morte prematura ao anoitecer ao meio-dia. Confira versículo 11. Mas como a vida de Deus dura para sempre, o poeta anseia por uma pequena parcela da eternidade de Deus, para que ele ao menos alcance boa idade. Louvor e conforto. 25 ao 28. O ponto que foi destacado acima é agora ampliado. Deus é o grande Criador, mais antigo que os céus e a terra. Eles parecem ter eternidades de idade, mas o Criador deve ser maior do que a sua criação e existir além dela. As coisas materiais estão à mercê da devastação do templo, mas Deus é essencialmente imortal e imune à decadência. Por meio da aliança, Deus se uniu com o seu povo escolhido e compartilhou a sua existência com ele, visto que ele vive. Seu povo viveria também. João 14, 19. Protegido por ele, o salmista guarda no coração essa garantia, como esperança de que, no seu sofrimento, isso se torne realidade. Os versículos 25 a 27 são aplicados a Cristo em Hebreus 1, do 10 ao 12, e o versículo 27 ecoa em Hebreus 13, 8. Essa compreensão cristológica foi ajudada pela versão da Septuaginta, em que Deus fala diretamente a partir do versículo 23, dirigindo-se a alguém que é explicitamente chamado Senhor no versículo 25. O texto é considerado uma herança a ser reivindicada por Cristo como Criador divino, Hebreus 1, 2. Por sua vez, a comunidade cristã e seus membros são herdeiros das esperanças expressas nesse salmo como um antídoto contra o desespero, Hebreus 12, 3